e entre esses dados monitorados e analisados por Bytes, obviamente, estão as atividades parlamentares em vários países. No Congresso Brasileiro, claro, nós conseguimos analisar e até antecipar tendências de voto da Câmara Federal e do Senado, e nós também monitoramos o Parlamento Europeu. Atlântico, baseado em Bruxelas, cujo CEO e sócio fundador é o Guilherme Attia. Atlântico tem foco no trabalho de regras e imagem para exportadores brasileiros interessados em fazer negócio na Europa. Eu sou Kaique Nani, jornalista com mais de 30 anos de experiência e diretor executivo da Bytes. Guilherme Attia é seguramente um dos 5 brasileiros com mais vasta experiência em relações institucionais no mundo. Guilherme Attia é sócio fundador e CEO da Atlântico. Bom dia, Guilherme. 23 graus em Bruxelas, 22 graus em São Paulo. Você está aí num ambiente mais quentinho do que o nosso. 1 grau. Obrigado, Kaique. Bom dia a todos. Sobre os 5 mais eu não sei, mas sobre o calor é muito bem-vindo. E também o calor dessa conclusão das negociações entre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, muito importante para nós brasileiros, porque é um acordo que tem uma amplitude grande, traz relevância a processos, traz transparência nas relações comerciais. É um acordo complexo, um acordo que tem 2 blocos assimétricos, né? Olha, com uma assimetria muito diferente, e que tiveram negociações intra-blocos e interblocos, né, entre os blocos. Isso dificultou muito o andamento dessas conversas, mas estamos felizes. Isso aumenta o calor aqui em Bruxelas e comemorando esse primeiro resultado positivo do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Que bom. Eu vou direto ao debate, vou pedir para as pessoas que tiverem curiosidade de conhecer melhor nossas carreiras, a do Guilherme e a minha, estão convidados a nos adicionar no LinkedIn, todo nosso histórico profissional está lá bem registrado. E eu vou passar, Guilherme, para o tema dos parlamentos, né? Porque muita gente imagina que uma vez assinado o acordo, a vida está resolvida, agora vamos fazer negócio, vamos ganhar bilhões de dólares exportando nossos produtos, quando, na verdade, tem a questão do referendo. Os parlamentos precisam ratificar o acordo. Ontem mesmo, Paris já sinalizou que, olha, tem alguns tópicos aí que a gente precisa discutir melhor, não estamos assim 100% de acordo com o que foi firmado. Eu lembro que em 2016, por ocasião das negociações do acordo da UE com o Canadá, do acordo de livre comércio, os deputados de uma minúscula região aí da Bélgica, da Valônia, eles se recusaram a assinar o acordo até o último momento. Foi muito complicada aquela negociação. Então, tem uma série de questões que, na verdade, exigem uma articulação enorme a partir de agora. Me parece que muita gente acredita que a articulação agora acabou, tudo já foi feito, quando, na verdade, o que a gente identifica aqui, monitorando os dados e analisando o conjunto de discursos, posts em mídias sociais, declarações de deputados do Parlamento Europeu à imprensa e aos seus eleitores, o que a gente observa é que o jogo não acabou agora, o jogo começa agora. Muito bem colocado, Kaique. Talvez seja um pouco menos radical de que começa, mas é fato de que a aprovação de congressos e a ratificação, que é a mesma coisa, mas é um jargão europeu, do Parlamento Europeu, traz um desafio novo e diferente. Não está garantido, portanto, que o acordo entrará em vigor em determinada data. O que proativamente os exportadores, as cadeias exportadoras, as entidades, as associações de classe
as câmaras de comércio, em conjunto ou individualmente, em conjunto com o governo ou individualmente, podem e devem fazer um trabalho de influência. Isso foi feito pelos negócios canadenses aqui, foi feito pelos negócios japoneses aqui. O acordo entrou em vigor agora em 1º de fevereiro, do Japão com a UE. Vietnã, Indonésia, isso é comum em Bruxelas. Não existe nenhuma excepcionalidade em fazer ou construir comunicação e relacionamento aqui. Só lembrando a quem está nos ouvindo que Bruxelas é a capital da União Europeia, esse grupo de 28 países e 500 milhões de consumidores, que decide por quase, é um pouco difícil dizer isso, mas vamos lá, 70% das regras da União Europeia, e dentre elas, todas as questões de comércio. Então, ninguém decide sozinho. Então, a Comissão Europeia decide. A partir daí, que é decidido pela Comissão Europeia, que tem o mandato do Conselho, então o Conselho deu a esta comissão o mandato se encerraria agora, então foi bem proveitoso que concluíram as negociações. Agora que conclui as negociações, sobe de novo para o Conselho assina, manda para o Parlamento, e o Parlamento ratifica. O Parlamento Europeu é uma dentre as instituições, é a única que é eleita pelo povo. E como vocês já sabem, sofreu agora uma reformulação grande, com quase 60% dos seus assentos ocupados por novos membros. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Mas sim, reiterando o que o Kaique acaba de colocar, o que vai acontecer agora é a necessidade de que todos vejam o lado positivo desse acordo. Vamos colocar um pouco no tom otimista agora. Quer dizer, um acordo que foi negociado por 20 anos pelos todos os lados não era segredo para ninguém, não era algo ruim para um lado só, mas é verdade que agora tem um novo parlamento. E esse novo parlamento com muita renovação e também com abertura de blocos, né, diferentes, de grupos diferentes dentro do parlamento, e que podem eventualmente complicar um pouco mais, até mais, no caso do Canadá, teoricamente, ou menos, a gente ainda não sabe, né? Aliás, só uma curiosidade final aqui, hoje é o primeiro dia que esse parlamento novo se reúne. Eles não se reúnem em Bruxelas, eles pegam todos os documentos e vão para Estrasburgo, na França, é assim que funciona, os plenários são lá, eles trabalham aqui, mas a votação é em Estrasburgo, na França, e eles estão nesse momento reunidos. Amanhã eles devem escolher o novo presidente do parlamento e a partir daí as comissões, etc, etc. A gente vai estar acompanhando tudo por aqui. Sem dúvida, uma longa articulação. Guilherme, o que nós temos observado aqui no Brasil é a importância do que nós chamamos de advocacy digital, né? Por exemplo, na última legislatura brasileira, nós tínhamos 96 milhões de perfis seguindo os parlamentares no nosso Congresso, deputados e senadores. A legislatura atual é seguida por 135 milhões de perfis. Só para se ter uma ideia, esse ecossistema em torno do Congresso Nacional é maior do que o número de seguidores dos 20 times de futebol do Brasileirão, que somam 133 milhões de perfis. Não é muito diferente no Parlamento Europeu. O que a gente observa, por exemplo, algumas pesquisas demonstram o quê? Essa é uma pesquisa da BBC. 82% dos deputados da Câmara dos Comuns no Reino Unido, eles votam primeiro observando os movimentos de suas bases nas mídias sociais, para depois observar os movimentos, digamos assim, analógicos, né? Os eleitores que eles encontram nas suas bases, na padaria, no pub, na hora de tomar a sua pint de cerveja. No caso da França, não é muito diferente. 79% dos parlamentares da Assembleia Nacional também acompanham os movimentos de suas bases via Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Muito bem, nós observamos que as movimentações digitais têm sido muito eficazes
no caso do nosso congresso aqui. Acreditamos, a partir de uma série de relatórios que estamos levantando, que não será diferente agora nas questões relacionadas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Como você considera esse ecossistema digital em torno do parlamento? Eu entendo menos disso do que você, Kaique. Então, o que eu posso adicionar a isso é que contar um pouco de Bruxelas, né? Bruxelas tem quase 12 mil registros no portal de transparência de organizações que estão, portanto, abertas a fazerem relacionamento com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia. Cada uma dessas organizações tem um número X de pessoas, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40. Às vezes são consultorias, às vezes são subnacionais, estados, municípios, confederações, associações, empresas. Isso significa que o cálculo de quantas pessoas trabalham em relações governamentais e públicas em Bruxelas não é um dado disponível, preciso, mas se calcula em torno de 30 mil, o que faz de Bruxelas a segunda maior cidade em termos de relacionamento com as entidades públicas do mundo, depois de Washington. Um outro estudo mostra que Bruxelas tem o segundo maior número de correspondentes estrangeiros do mundo, perdendo apenas para Londres. Mesmo assim, ninguém aqui acorda sem antes olhar o Twitter, antes olhar as contas e os feeds de notícias, LinkedIns e as próprias instituições europeias fazem isso muito bem feito. A transparência é muito grande, a digitalização é muito grande. Os parlamentares que foram eleitos na última eleição, do ponto de vista demográfico, há também uma rejuvenescência. En français, c'est bom. Rejuvenescimento. Isso mesmo, da Idade Média, o que significa também, em teoria, maior proximidade com as mídias digitais. Mas voltando um pouco à questão da influência do parlamento e de como é que isso funciona, veja bem, uma das coisas mais importantes para o agronegócio brasileiro é a questão da sustentabilidade, né? E essa é uma questão de imagem e reputação. Quando eu publiquei no LinkedIn, na semana passada, um vídeo muito feliz com a vitória, com a conclusão, enfim, dessa parte do acordo e tudo isso, muitas pessoas me perguntaram, mas e a parte de sustentabilidade, agrodefensivos, agrotóxicos, isso e aquilo? Muito bem. Eu aprendi ao longo desse tempo que existem visões sobre isso. Existem visões brasileiras, existem visões europeias. Fica difícil para mim, como não cientista, ficar julgando. Parece que há bom senso dos dois lados e parece que o Brasil tem muito a contar sobre essa história. Não vou dizer que tem tudo a contar, mas tem muito a contar. O fato é que a gente precisa contar, né? Se você não controla a sua narrativa, você não diz, né, o que você pensa, o que você acredita, o que você defende, alguém vai fazer por você. Veja, se eu fosse de um país concorrente aos 4 do Mercosul, por exemplo, se eu tivesse soja, né, eu tenho soja, vamos dizer, eu tenho soja, eu tenho carne, eu tenho, entre outros produtos, frutas, né? E eu estou olhando para esse acordo e pensando, e agora? Né? Uma das maneiras de eu influenciar esse acordo não sair ou ficar aí por mais 20 anos para ser aprovado, não vai ser isso, mas enfim, só como teoria aqui, seria influenciar negativamente. Portanto, de novo, os números mostram que é uma cidade que vive dessa comunicação com as instituições públicas, de forma transparente, muito ética, extremamente técnica, mas aberta a isso, aberta inclusive aos estrangeiros. Então não há uma restrição por sermos do Brasil, da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai. Perfeito. Exatamente, há um espaço grande de articulação para ser coberto tanto pelas nossas entidades e empresas, que se a gente não ocupar esse espaço, seguramente, por exemplo, a Índia, a Malásia, as Filipinas poderão ocupar esse ambiente de formação, de criação de narrativas, né? E a propósito de narrativas, eu lembro
uma questão importante, né? Os verdes hoje, no Parlamento Novo, têm 75 dos 751 assentos no Parlamento Europeu. Entre os verdes, predomina a narrativa de que o Brasil é um país que vem devastando suas florestas, né? Quando, por uma série de outros dados, aliás, dados comprovados pela NASA, nós temos cerca de 7,6% do nosso território utilizado pelo agronegócio e preservamos 61% da vegetação nativa. São indicadores muito relevantes, mas não é essa a percepção que a Europa tem do Brasil. Na verdade, ainda predomina a narrativa de que somos um país que devasta impiedosamente a Amazônia. Não é verdade, Guilherme? É verdade, Kaique. Por quê? Por que essa narrativa domina aqui? Primeiro porque ela é muito mais atraente do que números, bullets, né? Quando você conta uma história, a história de um povo indígena, a história de um pequeno produtor rural, ela tem um apelo forte, né? Histórias prevalecem sobre dados científicos, né? E essas histórias têm conseguido espaço na mídia. Então, dar ao governo a responsabilidade única de contar essa história não é legal, porque, evidentemente, você vai ficar num canal só, que também tem os seus próprios pontos. O que os produtores americanos, quando estavam negociando um acordo de comércio, né, o famoso acordo comercial Estados Unidos e União Europeia, que depois, quando o presidente Trump assumiu, foi colocado de lado, mas quando havia essa discussão, e eu participei dela em muitas reuniões, etc., os protestos dos consumidores europeus eram muito grandes. Consumidores europeus, em blocos, em associações. Eu me lembro de uma reunião que a gente estava discutindo o tema, então, e aí os dois governos, né, as duas entidades estavam discutindo, chegou de noite, os representantes da União Europeia, representantes dos Estados Unidos, fizeram um evento, convidado, aberto para todos, enfim, ONGs, indústria, imprensa. E esse evento, estavam lá falando e de repente entra um grupo cantando, e a musiquinha que cantavam era contra os porcos americanos, contra os GMOs, etc, etc. Então, é fato de que você não pode dizer que o padrão americano é um padrão, né, que não dá para discutir. Quer dizer, você pode ter divergências, mas é um padrão, né? Então, o Brasil precisa contar qual é o padrão. Qual é o nosso padrão? Né? E aí, Kaique, eu queria um pouco mais a fundo, se me permite, que uma análise de um brasileiro morando fora. A gente sente que parte da própria falta de percepção séria sobre o Brasil é dada por nós, brasileiros, que temos esse complexo, alguém chama de complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Eu nunca li, eu não sei. Aliás, eu li faz muito tempo, então eu não vou lembrar. Mas o que eu quero dizer é assim, nós temos muitas coisas sérias, só que às vezes a gente não sabe como levar essas coisas sérias seriamente. É verdade. É um pouco mais de seriedade e vai dar certo. Nós temos aqui um exemplo interessante, Guilherme, a articulação em favor do saneamento básico, né? Era uma pauta que não estava absolutamente no radar do Congresso, nem da sociedade. A Associação Brasileira de Concessionárias de Saneamento colocou a pauta via uma articulação digital muito eficaz. Hoje a pauta tornou-se prioritária, não há parlamentar que não esteja preocupado com a questão, discutindo um novo marco legal do saneamento que possibilite o investimento do setor privado com segurança, porque hoje o marco legal ele não permite segurança para que concessionárias privadas se organizem e possam investir. E a gente continua no Brasil com 100 milhões de pessoas sem esgoto tratado e com mais de 70 milhões de pessoas sem água tratada em casa. Um descalabro
e o setor público tentando preservar a todo custo um semi-monopólio no setor. Então, foi uma articulação muito eficiente e, em um ano, o cenário mudou tremendamente em relação à percepção do legislativo acerca do problema. Eu queria lembrar para os participantes que, a partir de agora, todos já podem mandar suas perguntas, que nós vamos passar a discutir temas propostos pelos participantes do webinar. Guilherme, ainda sobre a Europa, mas não propriamente sobre o acordo comercial ou com consequências relativas ao acordo comercial com o Mercosul, eu lembro que as empresas brasileiras elas terão acesso ao mercado de licitações na UE. É um mercado da ordem de mais de US$ 1,5 trilhão, 1,6 trilhão de dólares. É uma dinheirama boa para que empresas brasileiras de tecnologia, de serviços em geral, empreiteiras, obviamente, possam participar de concorrências e, eventualmente, vencer licitações nos países da União Europeia. No entanto, para isso, vai ser necessário que essas empresas tenham ficha limpa. Então, todo o debate acerca de medidas contra a corrupção estão na ordem do dia na Europa e várias medidas estão sendo tomadas para assegurar que empresas que pratiquem atos de corrupção não venham a participar dessas licitações, não é verdade? Kaique, veja bem, eu li esses dias um autor que diz que o acordo comercial Mercosul-União Europeia é provavelmente um marco na história da economia brasileira por realmente fazer com que haja uma integração internacional, né, das cadeias produtivas brasileiras, não somente dentro do bloco, mas também entre o bloco Mercosul e o bloco dos 28 ou 27, vamos esperar aí 31 de outubro, países aqui da União Europeia. Veja bem, essa inserção internacional, ela demanda standards, transparência, que não vem apenas e tão somente por regras, por guidelines, mas vem também por demanda dos próprios consumidores, distribuidores, ou seja, aqueles que estão envolvidos na cadeia de negócios. Se uma empresa brasileira participar de uma licitação, e deve participar, espero que muitas participem, por exemplo, para a construção de uma hidrelétrica, né, ou algo parecido, essa construtora, essa empresa brasileira, ela vai estar na mídia e ela vai estar exposta. Então, é importante que ela esteja alinhada com não somente as regras, mas as melhores práticas, usando uma palavra da minha época, lá dos anos 90, melhores práticas. Né? Lembrando que também o lado contrário funciona nesse acordo, ou seja, empresas europeias também têm acesso às questões de desinvestimento público, concessões e privatizações no Brasil. Uhum. Isso significa que a competição que vai haver a partir de agora, a partir de hora que esse acordo entrar em vigor, para concessões, por exemplo, de estradas, hidrelétricas, rodovias, telecomunicações, vão passar a ser muito mais concorridas, porque você vai ter mais participantes envolvidos com a qualidade que você tem de serviços aqui. Né? Essa questão é importante lembrar também. Por último, uma coisa que é fato, quer dizer, a economia vive de ciclos, né? Alguém já disse isso. O fato é que, por exemplo, nos anos da crise mundial, 2007, 2008, enquanto que o mundo estava patinando na economia e o Brasil não estava, muita gente diz por que o Brasil não estava. Então, alguns dizem por questões internas, porque tinha lá um acerto bom financeiramente, porque estava exportando bastante para a China, que tinha entrado na lista de clientes, como cliente número 1, naquele momento passou a ser, foi crescendo até se tornar cliente número 1, mercado consumidor.
Mas também muita gente diz que porque o Brasil não estava integrado nas cadeias internacionais. Uhum. Então, portanto, o efeito dominó, entre aspas, que se criou a partir da crise do subprime nos Estados Unidos, aqui alguns países do norte da Europa sofreram por isso também, quer dizer, não chegou porque as cadeias não estavam integradas. Então, um subefeito não discutido ainda, mas natural de acordos tão amplos como esse, é que você passa a integrar, né, a economia mundial. Para o bem, em alguns momentos, outros você fica mais vulnerável a questões de demanda e de oferta também. Então, é um equilíbrio. Em geral, é bom para todo mundo, né? Se você olhar, por exemplo, o Bloco dos 28, com esse acordo de liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e dinheiro, que existe entre os 28 países da União Europeia, você vê que o desenvolvimento regional foi muito amplo. Quer dizer, países que estavam atrás em termos de desenvolvimento chegaram bem mais próximos, bem mais perto daqueles que já são mais desenvolvidos. Então, o comércio em geral faz bem, ainda mais quando é feito com princípios como esse acordo. Mas lembra-se também que existe uma integração e que muda a cultura, muda hábito, muda a prática e também interliga oferta e demanda numa cadeia muito maior. Certamente. A gente vai precisar ganhar competitividade tremendamente nos próximos anos. Lembro um caso de ontem, no final da tarde, de uma empresa americana com investimentos no agronegócio no Mato Grosso, que simplesmente decidiu não ampliar os investimentos e nem programar as 70 mil contratações previstas para os próximos 5 anos. Qual a razão? A razão é exatamente o custo tributário de se operar no centro-oeste brasileiro, que, segundo essa empresa, continua muito alto, a carga de impostos pesadíssima, não teria, de novo, segundo a avaliação da companhia, eles não teriam condições de competir com o agronegócio europeu. Então, é um ponto a se discutir, é uma tremenda... Nós temos no Brasil uma produtividade estacionada durante 30 anos. Então, durante 30 anos, o Estado, que consumia 18% das nossas riquezas, do que produzíamos em termos de impostos, hoje já consome quase 34%. Então, enquanto o Estado passou a consumir muito mais da nossa produção, a confiscar o que produzimos em forma de impostos, sem devolver em serviços, a produtividade ficou estacionada. Possivelmente, se tivéssemos tido um Estado que consumisse menos das nossas riquezas, talvez tivéssemos crescido em produtividade. Então, a questão da produtividade é fundamental nesse momento. Temos uma pergunta macro aqui, Guilherme. Sei que já falamos um pouco sobre a imagem do Brasil na Europa, quando comentamos sobre o meio ambiente e sobre corrupção, mas temos uma pergunta macro, que é: qual a imagem do Brasil na Europa hoje? De acordo com os dados e as análises que a Bytes produz, nós monitoramos, além das mídias sociais, também toda a imprensa, mais de 15 mil veículos no Brasil e mais de 30 mil veículos na Europa. O que a gente observa? A gente observa que a narrativa ainda de predomínio, digamos, um viés mais à esquerda, vem, digamos assim, fazendo a cabeça do europeu. Você que está no dia a dia do parlamento, falando com deputados de vários países, que percepção você tem? Quando você fala de Brasil nos corredores do Parlamento Europeu, normalmente, quais são os comentários? É um bom ponto essa questão da imagem, né? Para a gente que viveu aquele pico da imagem do Brasil com a capa da revista The Economist e o Cristo Redentor como um foguete, eu que trabalhei diretamente para o sucesso da Copa do Mundo de 2014 e me lembrava que um pouco antes, 2010, 11, 12, quando eu viajava tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, nós éramos recebidos assim com uma espécie de uau, o que está acontecendo no seu país? Que legal, me conta. Em geral, hoje, o uau é um pouco uau, o que está acontecendo?
existe uma predominância de notícias negativas, sejam elas decorrentes da política, da economia, da sociedade. E eu diria que isso é fato, porque eu não tenho números, mas todos os dias eu acompanho a mídia local aqui, tanto digital quanto tradicional, e a maioria das notícias que a gente vê é sempre pelo lado negativo. Veja bem, é uma questão mais de credibilidade, né? A gente precisa reconquistar essa credibilidade. Credibilidade que tem que ser contada de uma forma clara, tem que ser disputada. Eu escrevi um artigo, acho que foi para a Folha, não foi para a Folha, sobre a questão de gap de imagem interna e externa, no começo desse ano, no qual eu dizia exatamente isso. Quando você não conta a sua versão das coisas, e você não disputa a verdade, ela fica como absoluta. E alguém com mais interesses, ou enfim, alguém que tenha uma tendência ou que tenha uma ideologia, nem sempre coordenadamente, vai fazer com que você tenha essa determinada imagem. Então é preciso ser mais proativo. E, de novo, não querendo me repetir, mas não ser proativo somente colocando todo o peso disso na SECOM, no Itamaraty, na Apex, no governo, na missão aqui ou nas embaixadas em todos os países. Não. Esse é um coletivo. É uma imagem de uma nação. É a nossa imagem. Se a gente quiser dar um tiro no pé, a gente começa a falar mal da gente o tempo todo. A gente tem que se criticar seriamente. Tem que levar a sério até a crítica, né? E só aproveitando esse momento também para fazer uma pequena observação sobre países mais felizes do mundo. Acho que no último deu Finlândia. E eu sou membro de conselhos aqui, e eu divido um conselho com algumas pessoas, incluindo uma finlandesa. E no futebol do Felipe, meu filho, eu converso muito com outro finlandês. Então, relacionamentos, um social, o outro profissional, etc. E pergunto para eles assim sobre... Veja bem, é um país gelado, é um país que tem, dependendo da região, tipo Lapônia, metade do ano é preto, escuro, né? Não tem dia, só noite, etc. Mas o que é essa felicidade? Você vai olhar lá no que está no critério, é um critério de quê? Pouca desigualdade, né? Ou quase nenhuma desigualdade comparativamente às nossas. É um critério de liberdade total, de expressão, associação. É um país de justiça. Você acredita que as coisas vão funcionar porque elas vão funcionar, né? O quinto país mais feliz do mundo é aqui em cima de onde eu moro, aqui 70 quilômetros para cima, é a Holanda. Então, a Holanda também. Tem aquele vento, aquele céu cinza boa parte do ano, enfim, porém as coisas funcionam, né? Aquela brincadeira que a gente faz aqui de brasileiro, o trem vai sair às 14h01, às 14h01 a porta fecha. E ele está programado para chegar às 15h56 e ele vai chegar exatamente às 15h56. Então, é levar um pouco mais a sério para ser feliz. É um pouco essa minha provocação aqui em relação à sua questão de comportamento, de imagem, porque a imagem tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso temperamento, de ser um pouco mais responsável pelos próprios atos nossos. Nesse ponto de construção de imagem, eu observo que há grupos de empresas que verificam o seguinte: nossas associações já têm um script de atuação, têm uma forma muito analógica de atuar, acreditam que aquele modelo é o modelo que deve ser preservado. Portanto, talvez seja mais eficaz montar uma coalizão de empresas que pensam de modo mais alinhado e atuar em paralelo, não em confronto, mas em paralelo. Eu observo que em várias ações de advocacy digital, esse fenômeno é observado. Empresas que identificam a necessidade de construção de imagem, de um trabalho de convencimento de parlamentares em relação a certos tópicos, veem nas suas associações esse comportamento de articulação tradicional.
E o convencimento é tão complexo que é mais prático juntar 5, 6, 10 empresas para fazer uma atuação em paralelo. Temos aqui uma outra pergunta, Guilherme, em relação ao mercado de trabalho, né? O mercado estará aberto para qualquer empresa do Brasil? Haverá facilidade de vistos de trabalho? Vistos é um capítulo importante, porque nessa questão sempre há reciprocidade. Então, portanto, a facilitação da obtenção de vistos vai ser maior. Essa é a expectativa, pelo menos no que está no texto, nos textos que foram publicados até agora. Eu não vi nada específico. Porém, é bom lembrar que para turismo entra em vigor agora, acho que em 20 ou 21, a regra de você ter um visto para entrar na União, aliás, dentre os países do Tratado de Schengen. Então, isso é uma outra coisa separada. Mas lembrando que mercado de trabalho para brasileiro aqui na Europa, aqui em Bruxelas, por exemplo, não tem uma barreira cultural. Bruxelas é uma cidade extremamente internacional, como eu já havia dito no começo dessa conversa. Você tem sotaque de todos os lugares, né? Porque dos 28 países membros da União Europeia, 2 falam inglês, né? Como língua oficial, a Irlanda e o Reino Unido. Malta também é inglês, mas tem outras línguas, tem o maltese também, mas de fato 2 países, 2 regiões. Então, os outros estão falando uma segunda idioma. Então você tem inglês com sotaque brasileiro, como é o meu caso, enfim. Eu estou aqui há quase 5 anos, agora em setembro, nunca tive nenhum problema de fazer relacionamento aqui. Então, eu convido a todos aqueles que têm interesse nessa questão específica de trabalho, de realmente pensar nas suas carreiras. As carreiras internacionais na área de relações governamentais, compliance, jurídico, aqui na Europa, eu acho que vão ampliar muito por conta do acordo comercial. Muita gente vai ter mais interesse em saber como funciona o Brasil. E também como funciona para que os seus negócios se deem bem no Brasil. Lembrando a questão específica de coalizões e representatividade aqui em Bruxelas funcionam muito as associações, as coalizões, como em Brasília. Ou seja, você falar como empresa individual, você é bem aceito, não tem problema nenhum, mas é fato que você tem que ter um argumento muito sólido para justificar uma reunião individual, né? Em geral, em vários lugares do mundo, aqui não é exceção, o legislador ele tem uma orientação de resolver a questão mais da cadeia, do sistema como um todo, né? Eu, de novo, convido as empresas a pensarem profundamente de que é importante fazer uma imagem, construir sua imagem aqui, essa imagem dos seus produtos aqui. Quem tiver mais interesse do ponto de vista estatístico, vai no portal da Transparency Register EU, e lá vocês vão ver no database, nos registros, etc., como é que funciona para você ter esse registro, né? E você vai ver o perfil de quem faz relações governamentais aqui. É muito interessante. Queria aproveitar para falar de Europa e de corrupção que você tocou agora há pouco. Eu tive a possibilidade de participar ativamente do último congresso da OCDE, que também é um outro ponto importante a ser conversado, porque o Brasil está aí próximo de ser aceito, né, como membro da OCDE, no congresso anual de anticorrupção que eles têm. Esse ano foi chamado de Tech for Trust. E muitas coisas saíram. Uma delas que me deixou um pouco triste, o fato de que, infelizmente, é gender neutral. Ainda não se comprovou que a corrupção é menor entre mulheres ou entre outros gêneros do que em relação aos homens, né? Ainda continuam pesquisas. E outro fato marcante é que a corrupção é bastante racional. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque ela diz respeito à subsistência, diz respeito à sobrevivência, diz respeito à competição em muitos lugares. Então, ela é racional nesse sentido. Ela passa por uma decisão de defender interesses, às vezes, da família, às vezes do indivíduo, às vezes de vida, às vezes do próprio negócio que foi construído com muito suor e sacrifício.
Não estou justificando a corrupção. Quem me conhece como professor de Helgov aí do INSPER, que montei o primeiro curso no Brasil nessa área, como fundador do iHelgov, entre outros, junto com o Manuel e tantos outros, sabe que eu sempre digo que corrupção é o maior inimigo da nossa profissão, a profissão de relações governamentais. Porém, é bom lembrar que ela é racional. Ela não é apenas uma questão cultural. Então, é preciso dar chance para que o pequeno negócio, para que o médio negócio, para que o grande negócio sobrevivam, sem precisar desses instrumentos. Perfeito. É isso que precisa. Se é através da regulamentação do lobby ou não é através da regulamentação do lobby, vão haver posições. Não há uma necessidade de a gente discutir agora o como nesse webinar. Mas é muito importante lembrar que quando as regras são justas e amplas e transparentes, você não precisa desse instrumento, que é um instrumento racional. Perfeito. Guilherme, nós temos um pouquinho de tempo ainda pela frente, na verdade bem pouco, mas tem uma questão que eu gostaria de levantar, que é a tendência do nosso Congresso, dos nossos agentes reguladores, as agências reguladoras também, não apenas do Parlamento, de copiar as legislações e regulamentações europeias. Nós vivemos isso aqui de maneira muito exemplar, emblemática, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é quase uma cópia da legislação europeia. E é por isso que nós monitoramos o Parlamento Europeu, até para antecipar determinadas tendências que o nosso parlamento acabará adotando com algum delay, às vezes um pouco mais longo, 2, 3 anos, às vezes bem curto, né? Você tem observado esse fenômeno no Parlamento Europeu, de que determinadas regulações acabam migrando para o Brasil? Para o Brasil e para muitos outros países. A Europa é um grande centro regulador. O que muda em relação a Bruxelas a Washington? Washington é chamada de capital política do mundo. 2 partidos, grassroots campaigns, etc, etc. Enquanto que Bruxelas é the policy capital of the world. Aqui você tem uma estrutura chamada Comissão Europeia, que seria o executivo nosso, com PhDs, 37 mil, não todos são PhDs, mas muitos deles, concursados dos 28 países membros, que trabalham de forma a longo prazo. Quer dizer, eu conheço discussões de regulamentação da robótica para terceira geração nos anos 2025 a 2035. Eles já estão discutindo a regulamentação disso. Recentemente, a União Europeia publicou uma visão ética da inteligência artificial. Muito provavelmente, isso vai ser um modelo para todo mundo. Essa visão ética da inteligência artificial foi discutida agora no Japão, no G20. Foi discutida no G7 antes, foi discutida no G20 agora. Não existe um outro centro no mundo que tenha tanta capacidade de antecipar questões e colocar sua visão, sejam visões, sejam guidelines, sejam regras, como a União Europeia. Então, sim, Kaique, a resposta é, efetivamente, muitas regiões do mundo vão ter uma convergência regulatória com a União Europeia porque ela desenvolveu essa capacidade de produzir regras. O que influencia o acordo comercial que acaba de ser concluído as negociações? Difícil de saber, mas é fato que quando você tem maior estreitamento econômico, o interesse é de que tenham standards comuns. E você, se olhar no acordo comercial, você vai ver lá uma lista de instituições, Codex Alimentar, ISO, etc., que estão sendo utilizadas para criar um padrão entre os 2 blocos. Perfeito. Gostaria de avisar os participantes que nós teremos um evento presencial promovido por Bytes e Atlântico em agosto. O Guilherme Attia estará no Brasil para discutir junto conosco temas como inteligência artificial, OCDE, obviamente o acordo União Europeia e Mercosul, oportunidades de negócios, articulação por meio de representação presencial no Parlamento Europeu e também as articulações por meio do Advocacy Digital, junto às pessoas que decidirão tanto o futuro
do acordo quanto normas e regulações que, em algum momento, impactarão a nossa vida. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram, convidar para conhecer as duas empresas, a Bytes e a Atlântico. O Guilherme Atia e eu, Kaique Nani, estamos à disposição de todos. Responderemos perguntas que eventualmente nos sejam enviadas posteriormente e estamos prontos para recebê-los com um café aqui na Bytes e com um vinho tinto francês na Atlântica, em Bruxelas, por que não, né, Guilherme? Obrigado, Kaique. Obrigado a todos por participarem. Eu vou trocar por uma cerveja belga maravilhosa e, obviamente, por uma coxinha do Frangó. Voltando ao ponto da Europa, que está com muita coisa acontecendo, tem muitas outras questões, tem Brexit, que pode impactar o exportador e o investidor brasileiro, claro. Temos eleições na Europa, no Reino Unido agora, no dia 6, para a definição do novo primeiro-ministro, entre Jeremy Hunt e Boris Johnson. Temos eleições na Argentina, eleições na Argentina, exato, que tem impacto direto na validação do acordo. Há questões se o Congresso brasileiro, aprovando antes e unicamente, já entra em vigor a União Europeia-Brasil ou não. Vão aparecer várias discussões e há muita questão, há muitas questões ainda que a gente pode trazer para vocês. Por favor, nos procurem, coloquem seus pontos. É um grande prazer poder dialogar. É o primeiro webinar da minha vida. Eu ainda estou nervoso, então eu peço desculpa se eu não respondi tudo ou se eu alonguei demais as respostas. Então nós já temos uma boa pauta para o nosso encontro em agosto e, obviamente, as perguntas que nos forem enviadas servirão também de material para que a gente possa construir o evento do mês que vem. Obrigado a todos, obrigado, Guilherme. Só um detalhe, desculpa, Kaique, preciso interromper. O evento de agosto, gente, seria muito legal se a gente fizesse em formato de mesa redonda, portas fechadas, a gente discute tudo em Chatham House, com muito mais interatividade que aqui, que a ferramenta do webinar propõe. Então, eu ficaria muito feliz em poder realmente discutir e ouvir vocês profundamente. Certamente, esse formato é muito mais eficiente. Nós estamos propondo uma reunião presencial aqui na Bytes, na Rua Girassol, número 471, na Vila Madalena, São Paulo, e teremos 30 vagas. Então, por favor, mandem seus e-mails para que a gente já possa reservar seus lugares. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço. Aproveite o verão em Bruxelas com 23 graus, que nós vamos aproveitar o inverno em São Paulo com 22 graus. Um grande abraço, Kaique. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço.